Histórias assombradas que ninguém conta. Sempre foi um nome que parecia exagerado, dramático demais. Mas quem me deu esse título não foi alguém vivo. Ainda lembro da primeira vez em que ouvi aquela voz rouca como madeira velha contando que havia coisas que ninguém ousava registrar, eventos que o próprio tempo tentava esquecer, como se recordar fosse atrair de volta aquilo que um dia caminhou entre nós. Eu não acreditava nessas coisas, até que me tornei o guardião dessas memórias. Não por escolha, mas por maldição. E agora carrego o peso de ser quem sabe demais. Desde então, o mundo deixou de ser apenas aquilo que vemos e se tornou aquilo que se esconde entre as frestas da realidade. Tudo começou numa noite de agosto, quando a lua parecia uma lâmina cortando o céu e o vento sussurrava como se imitasse vozes humanas. Eu caminhava sozinho pela estrada de chão que levava à antiga fazenda Murici, um lugar que já havia sido ponto de encontros familiares, risadas e colheitas, mas que depois do incêndio de 1957 ficou abandonado como se até as cigarras tivessem medo de cantar ali. Meu avô dizia que aquela terra tinha sido amaldiçoada muito antes do fogo, que antes mesmo dos primeiros colonos chegarem, algo antigo vivia nas raízes das árvores. Eu achava que eram apenas histórias para assustar crianças, até que aquela noite mudou tudo. Eu estava filmando lugares antigos para um documentário amador, tentando criar conteúdo para um canal pequeno que eu tinha nada demais, mas ao me aproximar do portão torto da fazenda, percebi que havia marcas recentes de pegadas na terra úmida, como se alguém tivesse estado ali minutos antes. O problema é que era impossível. Ninguém morava num raio de quilômetros e a própria estrada era usada apenas por caçadores ocasionais. Mesmo assim, lá estavam as marcas, profundas, pesadas demais para alguém caminhando descalço. E era fácil perceber que não eram de botas, de tênis, de nada conhecido. Eram mais largas, quase ovais, com uma pequena fissura no centro, como rachaduras de barro seco. Senti meu corpo protestar. Cada instinto gritava para ir embora, mas a curiosidade sempre foi minha maior fraqueza. Caminhei até o casarão principal, que se erguia como um cadáver irregular sob a luz pálida da lua. As janelas, outrora grandes e cheias de cortinas brancas, agora eram buracos escuros, e a porta pendia por uma única dobradiça, rangendo de tempos em tempos, mesmo quando o vento parava. Foi nesse exato instante que ouvi: volte. Uma palavra só, mas que pareceu dita bem ao meu lado. Girei rápido, quase tropeçando nos próprios pés, mas não havia ninguém. O silêncio se fechou ao meu redor como um manto. Respirei fundo e, contra toda lógica, entrei no casarão. O cheiro de madeira podre e fuligem era tão forte que quase dava para sentir o gosto. O chão rangia sob cada passo, embora o que mais me incomodasse fosse a sensação de que o ar ali dentro vibrava, como se algo respirasse junto comigo, invisível, paciente. Liguei a lanterna e varri o ambiente. Por um instante, nada além do esperado. Móveis queimados, paredes descascadas, teias de aranha tão densas que pareciam cortinas, mas então a luz parou numa figura que não deveria estar ali. Uma mulher. Ou algo que parecia ser uma mulher. Estava de costas, imóvel, com um vestido branco manchado de cinzas e algo escuro. Talvez lama, talvez sangue. O cabelo caía em fios longos e desgrenhados que lembravam água corrente. O choque me prendeu no lugar. Não era possível. Aquilo não podia ser real. Quando pisquei, a figura havia desaparecido. Mas o chão, onde antes estava, permanecia amassado, como se alguém realmente tivesse se apoiado ali. Foi aí que a porta atrás de mim se fechou com força, como se tivesse sido empurrada por mãos furiosas. Girei, ofegante, e a escuridão parecia ter se fechado ainda mais dentro da casa. Minha lanterna piscou, como se estivesse hesitante, e nesse vacilar rápido percebi algo do lado de fora da casa. Uma sombra, maior que qualquer pessoa, se movendo como se rastejasse, mas em velocidade absurda. Quando a luz se estabilizou, a sombra tinha sumido. A partir desse momento, comecei a entender que o que estava acontecendo não era um encontro casual com alguma aparição isolada. Era algo maior, mais antigo, algo que se alimentava da presença dos vivos. Comecei a gravar. Não porque queria conteúdo, mas porque precisava deixar algum registro caso não saísse vivo dali. Andei pelo corredor estreito,
guiado pelo som de algo que parecia unhas arranhando a madeira. A cada passo, o ar ficava mais pesado, como se me empurrasse para trás. Passei por uma sala onde o teto tinha desabado há décadas, revelando o céu. Mas o que vi me deixou paralisado. Embora eu soubesse que era noite, que lá fora a lua iluminava tudo, ao olhar por aquele buraco, havia apenas um vazio absoluto. Sem luz, sem estrelas, sem nada. Como se estivesse vendo outra dimensão, um abismo imenso que sugava todo vestígio de brilho. Foi então que a ouvi novamente. A voz da mulher. Só que agora ela dizia meu nome. Não havia como isso ser possível. Ninguém sabia que eu iria ali naquela noite. Meu nome ecoou pela casa inteira, múltiplas vozes repetindo, cada uma em um tom diferente. Algumas tristes, outras zangadas, outras sussurrando quase com carinho. Corri. Meu corpo finalmente obedeceu ao desespero. Mas correr ali era como correr dentro de um sonho ruim, em que as pernas não seguem a velocidade desejada. Algo estava me observando de perto, tão perto que eu quase podia sentir o calor, ou o frio, de sua presença no meu pescoço. Tentei alcançar a porta da frente, mas o corredor parecia ter se estendido. O tempo dentro da casa não se comportava como deveria, e todo segundo ali parecia dilatado, preso numa espécie de lama temporal. A cada nova respiração, eu sentia o peso de presenças se acumulando atrás de mim. Quando finalmente alcancei a porta, ela não abriu. Forcei, empurrei com o ombro, chutei, mas a madeira parecia sólida como concreto, embora eu soubesse que minutos antes estava pendurada de forma precária. A casa não ia deixar eu sair, pelo menos não vivo. Foi então que ouvi uma risada, curta, seca. Vinha do andar de cima. Olhei para a da escada e a lanterna iluminou algo que gelou meu sangue. Pegadas. Molhadas, escuras, aparecendo uma por uma, como se alguém invisível estivesse descendo naquele instante. A cada passo, a madeira rangia. E o pior não era vê-las. Era perceber que vinham direto na minha direção. Não lembro de largar a lanterna, mas ela caiu e rolou pelo chão, iluminando o teto por um ângulo baixo e sinistro. Acima de mim, por um instante curto demais para ser humano, vi um rosto. Não sei se posso chamar de rosto. Era uma mistura de carne queimada com traços derretidos, como se estivesse sido moldado por mãos impacientes. A boca se movia, mas nenhum som saía. Em vez disso, a casa inteira falou por ele. Você veio ouvir as histórias. Agora faz parte delas. Tudo ficou escuro. Não sei por quanto tempo. Quando acordei, estava do lado de fora, na estrada, com marcas profundas nos braços, como se mãos enormes tivessem me segurado. A fazenda estava silenciosa, imóvel, e minha câmera estava quebrada ao meu lado. Voltei para casa atordoado. Não lembro de ter dirigido. No dia seguinte, ao revisar os fragmentos do cartão de memória, só havia um arquivo recuperável. Um áudio de mais de 2 horas, cheio de ruídos, gemidos, passos, sussurros e, em vários momentos, vozes que repetiam meu nome. Mas o pior foi o final. Os últimos 20 segundos são de silêncio absoluto. Até que uma voz, a mesma voz rouca que me deu o título do canal, diz: Estas são apenas as primeiras. Há muitas histórias assombradas que ninguém conta. Você será o narrador. Desde então, sempre que vou dormir, sinto alguém sentado aos pés da minha cama. Não vejo, mas sinto. Respira, observa, espera. E todas as noites, sem exceção, ouço aquela mesma frase ecoando na minha mente. Como uma ordem, como uma promessa. Conte as histórias, ou elas contarão você. Agora eu sei que não tenho escolha. Algumas noites, acordo com a porta do quarto aberta, mesmo que eu a tenha trancado. Outras, encontro terra no chão, como se algo tivesse caminhado descalço ali. E às vezes, vejo pegadas úmidas no corredor. Sei que não estou sozinho desde aquela noite. Sei que aquilo que habita a fazenda Murici me marcou. E sei que esta história, a que você acabou de ouvir, é apenas a primeira. Porque o mundo está cheio de coisas que ninguém ousa lembrar. Mas elas não esquecem de nós. E agora você que ouviu, talvez também tenha sido notado. Afinal,
É assim que essas histórias funcionam. Elas escolhem quem vai carregá-las. E nunca escolhem por acaso. Fim. Inscreva-se. E cuidado com o que você ouve à noite.